Olá, meu querido companheiro, que você que está por aqui, apareceu nesse canal, não sabe quem sou eu sou o CG. Eu sou professor e eu tô aqui com essa playlist de matemática bem basiquinha, bem introdutória, para você que não é bom em matemática e tá precisando de ajuda, seja para vestibular, seja para concurso, talvez eu traga aqui a solução dos seus problemas. Bom, e já que a gente está falando de uma playlist bem basiquinha, a gente não poderia começar de outro jeito. A gente começa com assuntos como números decimais e com frações, e esse que é o vídeo 4, ele é um vídeo de uma sequência que eu estava explicando sobre operações com frações, onde no primeiro vídeo eu expliquei sobre adição e subtração. Se você não assistiu, volta aí e assiste, porque vale a pena. Bom, se você chegou aqui pela primeira vez, primeiro eu vou pedir, por favor, se inscreva no meu canal, curte, comente, compartilha, e além disso, tem um QR Code aqui na parte de baixo, você deve estar vendo? Tá vendo aí? Ó, então, esse QR Code, se você apontar seu celular aí, ele vai te levar para um drive onde tem lista de exercícios, onde tem materiais para concurso, materiais para vestibular e o melhor, totalmente de graça, tá? Quem vai pagar alguma coisa aqui vai ser o YouTube quando o meu canal for monetizado, e eu espero que até lá, até você assistir, eu espero que ele já tenha monetizado, porque a gente tá ali quase, às vezes monetiza, às vezes não monetiza, então ali, ó. Bom, e vamos parar de enrolação e vai começar esse material aqui, resolver exercícios, tá? Bom, como eu falei no vídeo anterior, quando a gente lida com operações com fração, muitas vezes a conta de mais e a conta de menos são chatas de fazer, porque muitas vezes a conta de mais e de menos com fração cai nos MMCs. Mas a parte gostosa é quando vem as multiplicações e as divisões, porque elas não precisam de MMC em nenhuma situação. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Qual a diferença de como faz uma multiplicação e uma divisão quando a gente tem frações? E o macete é simples. Quando a gente tem uma multiplicação, a regra é: faz a conta de vezes o de cima pelo de cima ou de baixo pelo de baixo, numerador com numerador, denominador com denominador. Agora, quando a gente tem a divisão, o que eu faço? Eu copio a minha primeira fração, pego a segunda fração e inverto ela. E ao invertê-la, denominador sobe, numerador desce, e aí você faz como uma conta de vezes normal. Porque, afinal de contas, a conta de divisão não é a operação contrária da multiplicação. Então, se você tem que dividir por uma fração, multiplicar pelo inverso dela, da mesma. Beleza? Vamos aos exemplos? Os exemplos estão aqui, ó. Tenho aqui duas situações, uma conta de vezes, uma conta de dividir. Numa tá lá, 3/5 vezes 4/5. Numeradores são iguais, não faz diferença aqui agora, tá? Isso não importa. Na divisão ali, 3/2 dividido por 4/3. Às vezes fica aparecendo assim uma fração em cima de uma fração também, que seria possível também de escrever desse jeito. A gente mesmo, num exercício no vídeo anterior, a gente fez assim. Bom, como que eu faço? Na multiplicação, o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, e aí nós temos o quê? 3 vezes 4 dá 12. 5 vezes 5 dá 25. Cheguei numa fração. Em alguns casos, a gente precisa, às vezes, simplificar, que seria basicamente o quê? Pegar a fração de cima, a fração de baixo e dividir pelo mesmo número. Não é o caso aqui, tá? O 12 e o 25 são números que não são múltiplos, então eles não têm nenhum número que os dois dividam juntos. Tipo, o 12 dá para dividir por 2, mas o 25 não dá. O 25 dá para dividir por 5, mas o 12 não dá. Então, caso a gente tivesse uma fração, se formado uma fração, que os dois números ali envolvidos fossem múltiplos, a gente, em geral, tem que simplificar. No caso da divisão, o que eu faço? Eu vou copiar a primeira fração e eu vou fazer uma conta de vezes, só que pelo inverso da segunda fração. Então, se a fração era 4/3, agora ela vai virar 3/4, é só inverter. E aí você faz a conta normalmente. 3 vezes 3 são 9, 2 vezes 4 são 8, e aqui de novo caímos naquela história que eu falei. Às vezes a fração do resultado é uma fração que exige o quê? A gente simplificá-la, a gente torná-la redutível, né? Torná-la um número menor, mais enxutinha possível. Não é o caso aqui, porque nem o 8 e nem o 9 tem números múltiplos em comum, beleza? Mas já tá feito aqui, agora vamos pro rolê, vamos esquentar esses motores e vamos para a resolução de exercícios.
E eu trouxe aqui já o primeiro, que é um desses exercícios curiosos, esses exercícios maravilhosos, que a Olimpíada Brasileira de Matemática traz pra gente, e que deixa a gente, assim, sempre de sorriso aberto, porque faz a gente repensar a matemática, né? Traz aquela situação pra gente planejar a matemática. E a grande questão nesse exercício é... qual das expressões abaixo tem um valor diferente que 15 sobre 4? Né? E aí a regra é, bom, se é multiplicação, de cima pelo de cima ou de baixo pelo de baixo. Na alternativa A, tem ali um 15 e embaixo dele não tem nada. O que isso significa? Significa que embaixo é 1, tá? Então é como se fosse 15 sobre 1 vezes 1 sobre 4, escrito desse jeito aqui, ó. 15 sobre 1 vezes 1 sobre 4. Fazendo essa multiplicação, a gente chegaria no mesmo 15 sobre 4. O exercício pede alternativa que não seja isso a resposta, né? Bom, agora olha a próxima, ó. 15 mais 15 mais 15, 4 mais 4 mais 4. Se vocês olharem com carinho, isso aqui é basicamente o quê? 45. A gente pode somar, né? Você pode simplesmente chegar aqui e fazer realmente a soma, né? Daria 45, e embaixo daria 12. E aí, o que acontece? Tanto 45 quanto o 12, tanto 45 quanto 12 são múltiplos de 3. Então, eu poderia simplificar. 45 dividido por 3 dá 15, e 12 dividido por 3 dá 4. Eu caio na mesma fração. Beleza? Agora... Bom, como você pode ver, na alternativa C, nós temos uma alternativa muito parecida com a alternativa A, onde eu tenho um número que está multiplicando uma fração. E aí, neste caso, o que seria? A gente basicamente faria aquele 3 vezes 3, e embaixo daquele 3 tem um número 1 escondido, né? E aí, como ele tem um número 1 escondido, ficaria como? Bom, 3 sobre 1, 3 sobre 4... 3 vezes 3 dá 9, 1 vezes 4 dá 4, e aqui chegamos à primeira fração, que não bate com o 15 sobre 4, e aí, consequentemente, essa é a alternativa que a gente deve assinalar. Ele pede qual alternativa que tem um valor diferente. Aí a letra D e a letra E. Bom, na letra D eu tenho uma soma de frações onde o denominador é o mesmo. E aí, neste caso, vocês notaram que ali nós temos também uma situação que a alternativa também não bate? Porque, ó, pensa comigo, ó. Se os denominadores são iguais, então eu tenho aqui o 2 se repete. Agora, o 10 mais o 5, eles somados vão dar 15. E aí, consequentemente, isso vira o quê? Isso vira o quê? Isso vira um 15 sobre 2, que não é a mesma coisa. A alternativa D também seria uma alternativa que a gente deveria assinalar, tá? E o último, bom, aí é uma multiplicação. 3 vezes 5 dá 15, 2 vezes 2 dá 4. E aí a gente chega na mesma alternativa. Então, a letra A, a letra B e a letra E, ok. Letra C e letra D, beleza? Vamos à próxima, que é a segunda questão. Na segunda questão, eu tenho de novo uma questão da OBMAP, onde eu tenho várias contas de vezes para fazer, de vários números ali entre parênteses, e dentro de cada parêntese eu tenho uma subtração, né? E aqui a gente vai para um conceito que a gente falou no nosso primeiro vídeo, que é o conceito do número inteiro, né? Vocês percebam que ali tem lá 1 menos meio, 1 menos 1/3, 1 menos 1/4, 1 menos 1/5. Como que eu faria essa conta sem precisar passar para o MMC? Bom, lembre-se que esse 1 corresponde a um número inteiro. Então, o número inteiro correspondente a uma fração que tenha meio seria 2 sobre 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu tenho que fazer essa conta. Já na do lado, eu tenho que fazer uma conta com 1/3. O inteiro que tem fração de 3 vai ser o 3 sobre 3. Então, 3 sobre 3 sobre 1, menos 1/3. A do 1 aqui para 1/4, 4 sobre 4. E aí eu faço essa conta. E o outro, 5 sobre 5, menos 1/5.
Se a gente fizer primeiro resolver essas contas de dentro do parêntese, eu vou reduzir cada parêntese a uma única fração. E assim eu tenho condições de simplificar o rolê todo e fazer isso tudo ficar bem curtinho. Então, por exemplo, aqui, ó, 2 menos 1 vai dar 1 meio, vezes 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. E 5 menos 1, 4. Notem que agora eu tenho multiplicações para fazer, onde os de cima são 1, 2, 3 e 4, e os de baixo é 2, 3, 4 e 5. Se eu fizer a conta como manda o figurino, numa multiplicação eu faço de cima pelo de cima ou de baixo pelo de baixo, então vai ser 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, que vai dar 24, né? Porque, ó, 3 vezes 4 é 12, vezes 2, 24. Agora, o de baixo, 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, vai dar 120. E aí eu caio naquela de uma fração que que precisaria ser simplificada. Então, eu poderia simplificar por 2, que aí ficaria aqui 12 por 60. Aí por 2 de novo, que daria 6 por 30. Depois por 2 de novo, que daria 3 por 15. E aí eu poderia fechar simplificando por 3, que daria 1 por 5. E aí chegaremos à alternativa correta, que é a alternativa D de dado. Mas essa mesma conta tem um caminho muito mais simples. Quando você tem multiplicações numa situação como essa, eu vou copiar aqui de novo a conta. Um macete torna a conta bem mais curta em números bem menores, sem precisar a gente fazer todas essas simplificações. A regra é o seguinte: se eu achar números de cima que sejam iguais aos números que estão embaixo, eu posso sair cortando eles. Então, por exemplo, ó, tem 2 embaixo, tem 2 em cima. Tem 3 embaixo, tem 3 em cima. Tem 4 embaixo, tem 4 em cima. E aí, o que sobrou? Em cima só sobrou 1. Embaixo só sobrou 5. É um caminho de você resolver essa conta de uma maneira mais rápida. Mas, volto a dizer, essa técnica só vale para as operações de multiplicação, tá? A gente só consegue cortar quando o número de cima e o número de baixo estão multiplicando em frações. Na divisão já não dá. Na conta de mais e na conta de menos, menos ainda, tá? Então temos aqui a alternativa D e vamos então agora para o último exercício. O último é uma questão da FUVEST e de novo, volto a lembrá-los. Mano, questão simples. Assunto, frações, e caiu na FUVEST, num dos maiores vestibulares do país. E a situação é a seguinte, ó. Qual o valor da expressão A mais B sobre 1 menos AB, quando o A vale meio e o B vale 1/3? Então, no lugar do A, eu vou pôr esse meio, e no lugar do B, eu vou pôr esse 1/3 e resolver. Então, a primeira coisa, vamos fazer as substituições, ó. Onde está o A, eu ponho meio. Então, aqui o B eu ponho 1/3 e embaixo 1 menos 1 vezes A, 1 B. Beleza, montei a conta. Agora vamos resolver. Aqui o caminho é o de cima, como são uma conta de mais com duas frações, a gente teria que fazer o MMC. Que no caso do 2 do 3 daria 6 o MMC, né? Mas eu ensinei um macete diferente no vídeo anterior aí, né? Que é o quê? Multiplica os de baixo, vai dar 6. E os de cima eu vou multiplicar cruzado, somando. Então aqui, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. E aí eu somo, tá? Está feito, então eu sei que na parte de cima vai estar 5/6. Beleza? Resolvi a parte de cima da minha expressão. Agora vamos mexer na parte de baixo. Eu tenho aqui o 1, que eu não vou mexer por enquanto, e eu vou fazer essa conta de multiplicação aqui. Como é multiplicação de fração, o de cima pelo de cima, 1 vezes 1 é 1, e o de baixo pelo de baixo, 2 vezes 3 é 6. Como a gente fez agora há pouco, 1 menos 1 sobre 6, né? Vai ser o quê? 6 sobre 6 menos 1 sobre 6. E fazendo essa conta aqui, agora todo mundo com o mesmo denominador, o que isso vai dar? Bom, em cima é 5/6. Embaixo, 6 menos 1 também é 5/6. Bom, adivinha só. Quando eu tenho uma divisão em que eu tenho os dois membros iguais, isso aqui vai dar
1, né? Tipo, 3 dividido por 3, 4 dividido por 4, ou 5 sextos dividido por 5 sextos, dá 1. Mas se você quiser praticar o algoritmo da divisão, lembre-se, copia a primeira fração vezes o inverso da segunda fração. E aí o que vai ser? 5 vezes 6 vai dar 30, 6 vezes 5 também dá 30, e 30 dividido por 30 dá 1. Então a alternativa correta, letra B de bola, e está aqui o nosso último exercício deste vídeo. Se você chegou até aqui, eu espero que você tenha gostado da forma como eu explico. Eu sei que é meio acelerado, mas eu tento simplificar e falar da forma que seja mais clara e mais compreensível. E se você ficou, mano, assiste os outros vídeos. Eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico. Tem uma playlist enorme de química, de física, de biologia, sobre assuntos para vestibular, assuntos para concurso e outros assuntos a mais. E eu espero você aqui no próximo vídeo. Até lá, se cuide. Um beijo e valeu. Tchau.